Então, vamos falar de choque séptico, essa aula, reconhecimento e manejo do choque séptico. Vamos tentar ser bem objetivos nisso aqui. O que é que tem nessa aula? Né? O que é que vamos ter nessa aula? De onde vem o choque na sepse? Como reconhecer? Volume, como, qual e até quando fazer, vasopressor quando começar, se faz sentido ou não fazer inotrópico. E no último slide aí a gente vai ter uma dica imperdível sobre a ferramenta mais importante do manejo da sepse, certo? Então vamos lá. Lembrando o primeiro slide, começando de onde vem o choque na sepse, né? Por que o paciente séptico ele choca? Então eu gosto muito dessa fórmula, quem me conhece sabe que eu gosto de usar muito essa fórmula, onde pressão é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica, não é isso? O débito cardíaco, por sua vez, volume sistólico final vezes frequência cardíaca. Se a gente for estudar a fisiopatologia da sepse, também você que é assinante da plataforma, que tem acesso à nossa plataforma digital, um link do Google Drive com todos esses artigos também estará disponível na plataforma para vocês, né? Então esse artigo de revisão publicado sobre a fisiopatologia da sepsis, eu acho bem bacana, vamos dizer assim, bem didático, né? Então assim, sepse, a base dela é inflamação, né? Então nós temos a diferença da sepse do paciente sadio, fisiologicamente sadio do paciente com sepsia por conta da inflamação. A gente tem um consumo dessa barreira do glicocálix, né, da barreira endotelial, fazendo com que haja um aumento da permeabilidade vascular, perda do tônus vascular, perda de líquido para o terceiro espaço, para o intertício, né? Então isso é a fisiopatologia. Então a gente tem uma queda na resistência vascular sistêmica, é isso? Então, além de extravasamento vascular, eu tenho vasodilatação. Aquele vaso que tinha esse calibre vai ter esse outro calibre aqui. Então, muito da fisiopatologia da sepsis está na vasodilatação, na vasoplegia e na inflamação endotelial, né? Se tem inflamação endotelial, a gente tem também hipovolemia, como vocês viram aí, certo? Então, nós temos dois principais mecanismos de hipovolemia. Nós temos a hipovolemia relativa, ou seja, o conteúdo, o volume que eu tinha que preenchia esse diâmetro vascular a priori já não vai ser mais suficiente para preencher esse novo diâmetro vascular para compensar essa vasodilatação, né? Então eu tenho essa hipovolemia que a gente chama de relativa e eu tenho também hipovolemia absoluta, tanto por perdas diretas, nos casos de sepsis foco-abdominal, por exemplo, diarreia, vômito está implicado nisso, como no aumento do consumo. Febre, taquicardia, taquipneia, tudo isso aumenta o consumo de água, eu aumento minha taxa de metabolismo basal, então eu aumento também a perda hídrica direta pelo aumento do consumo, certo? Então eu tenho esses vários mecanismos de hipovolemia. Então, imaginar que eu tenho problema na resistência vascular sistêmica por inflamação, vasodilatação, imaginar que eu tenho problema de hipovolemia, então eu vou ter por si só um volume sistólico final também diminuído, tanto por hipovolemia relativa, como por perda direta, hipovolemia absoluta também, e lembrar que eu posso ter problema diretamente no débito cardíaco também, né? Nesse artigo ele cita esse estudo que foi feito em modelos experimentais, modelos de ratos, né? Eles foram expostos a dois tipos de bactérias bem comuns, que a gente vê bastante na nossa prática clínica, né? O Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, né? E aqui ele calculou a porcentagem de contração do miocárdio, né? Porcentagem de contração do miocárdio desses modelos experimentais. Você vê que o sadio, eu tenho uma diminuição de mais de 50% nos modelos dos pacientes infectados da contração miocárdio. Então, lembrar que eu também tenho um impacto direto no miocárdio pela sepsis. Então, lembrar que é como a gente costuma dizer, né? Além da queda do coice. Então, eu tenho um problema de vasodilatação, eu tenho um problema de hipovolemia, eu tenho um problema também de débito cardíaco. Então, a gente deve entender o choque séptico como um choque multimodal, né, de várias etiologias. Então, entender qual a predominância da etiologia, vamos dizer assim, a causa do choque que predomina naquele paciente é importante até para individualizar o tratamento. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, né? Receita de bolo muito difícil na sepse, né? Principalmente em se tratando de
choque séptico. Como reconhecer o choque, né? Obviamente, eu não vou falar do paciente hipotenso, que aí tá na cara, né? A gente vai focar aqui no choque oculto. Um indicador legal para a gente ver isso na sepsis também é o choque index, né? Choque index, para quem não conhece, né, a frequência cardíaca dividido pela pressão sistólica, como você pode ver aí. Eu tenho modificações do choque index, como o choque index modificado, que no lugar da pressão sistólica eu uso a pressão arterial média. Isso é bacana para o paciente séptico, porque lembrar que a resistência vascular sistêmica ela traduz mais na pressão diastólica do que na pressão sistólica, né, vamos dizer assim. E então eu tenho uma interferência maior na pressão arterial média, né, então é bacana. Tenho o choque index corrigido pela idade, isso é muito por conta da frequência cardíaca. A gente sabe que o idoso ele tem uma resposta adrenérgica mais débil do que o paciente jovem, sadio. Então, eu devo corrigir isso, ficar atento aos pacientes com choque oculto que, por causa fisiológica ou por causa medicamentosa, não tem uma frequência cardíaca tão elevada. Né, e eu tenho também isso ajustado para a idade. Lembrar que as crianças têm normalmente, habitualmente, uma frequência cardíaca mais elevada do que o adulto jovem. Então, pode utilizar essas correções do choque index. O que a gente usa na maioria das vezes é choque index mesmo, frequência cardíaca por pressão arterial sistólica. Calil, qual a importância do choque index? Como vocês podem ver aí, né? Esse estudo de retrospectivo, um corte retrospectivo com poucos pacientes, né, 58 mil pacientes que foram triados no departamento de emergência de um hospital por um ano, né, e mostrou uma correlação direta, né, tanto com admissão hospitalar, mas o mais importante, com mortalidade intra-hospitalar nos primeiros 28 dias. Então, choque index maior que 1 guarda uma relação de um aumento de até 3 vezes na mortalidade, 3,3 vezes na mortalidade, certo? Enquanto um choque index maior que 1,2 guarda uma relação de quase 6 vezes mais mortalidade intra-hospitalar nos pacientes que dão entrada no departamento de emergência. Né? Se você imaginar que grande parte dos choques causados no departamento de emergência, a gente vai falar de um artigo que fez um estudo só sobre paciente chocado, certo? Só sobre paciente chocado, você vai ver que quase mais da metade dos pacientes chocados no departamento de emergência, a causa é choque séptico e grande maioria é choque séptico de foco desconhecido, né? Então, lembrar que o choque index, ele tem um valor prognóstico, ele isoladamente tem um valor prognóstico importante, né? Maior que 1, guarda aí quase 3 vezes maior mortalidade intra-hospitalar, e maior que 1,2, quase 6 vezes maior mortalidade intra-hospitalar. Certo? Então, se ligue no choque index, é uma forma de você reconhecer choque oculto, tá? Além do choque index, temos outros marcadores de microcirculação, né? Um deles é o lactato. O lactato é importante sim nessa fase de reconhecimento de choque oculto. Então, se você tem à disposição de um marcador de reconhecimento de choque oculto, como o lactato, você deve sim lançar a mão no paciente que ainda está normotenso, vamos dizer assim. Lembrar que a hiperlactatemia com paciente com lactato maior do que 4 milimols por litro, né? Normalmente o valor de corte é de 2 milimols por litro. Então, acima de 2 você já considera uma disfunção de perfusão, né? Uma alteração perfusional, né? Lembrando do próprio diagnóstico, da própria definição de choque, que é um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio no tecido, né, um déficit de perfusão, não tem relação direta com hipotensão, mas sim com perfusão. Então, acima de 2, você já considera o choque na sepsis, né, mas lembrando que valores a partir de 4 milimols por litro, eles guardam valor prognóstico também. Quer dizer que aquele paciente tem um grau de choque mais elevado. Lembro a vocês, senhores, também as causas de hiperlactatemia isolada, como disfunção hepática importante, insuficiência hepática, estado de mal convulsivo, rabdomiólise, grandes traumatizados, que eu tenho lesão direta vascular, oclusão arterial aguda. Então, tudo isso pode fazer com que o lactato esteja aumentado, né?
Então, lembrar também desses cenários e interpretar esse resultado laboratorial sobre o aspecto clínico do paciente também, tá? Então, lembrar que ele é um representante importante de déficit perfusional, certo? Então, é importante, e além de avaliar outros parâmetros que a gente vai ver na sexta-feira sobre triagem, como triar esse paciente em departamento de emergência com o Dr. Tassili. Não vou entrar tanto nisso aqui. Também na sexta também a gente vai falar bastante sobre lactato com Luciano Azevedo, quando a gente falar de ressuscitação volêmica, tá? Já está na programação. Então vamos lá. Falando sobre manejo de fluido na sepse, certo? Lembrar muito, eu gosto muito desse gráfico da curva de Frank-Starling, em que eu vou fazer, ele tem interferência direta na pré-carga, então assim, o paciente séptico, lembrar que é um paciente por si só com pré-carga diminuída, coloquem isso na cabeça, como a gente falou lá na parte da fisiologia, o paciente séptico, ele está vasodilatado, ele tem hipovolemia relativa e na grande maioria das vezes absoluta também, então ele tem uma pré-carga diminuída. Então vou fazer volume até eu otimizar meu débito cardíaco, otimizar o volume sistólico final, como vocês estão vendo no gráfico aí, volume sistólico, otimizar o volume sistólico final a ponto de otimizar o débito cardíaco, certo? Então, assim, vamos lá. Aqui a gente traz vários estudos sobre a quantidade de volume a ser feita no paciente séptico. Aqui, desde 2001, do estudo do Rivers, que é a terapia guiada por metas, foi um estudo histórico. Estava comentando com os residentes essa semana, que foi um estudo muito bom, porque foi a primeira vez que deram assim, você tem uma meta para buscar, você tem um número X, e médico gosta muito disso, né, de ter um alvo, ter um número para buscar. E ele fez muito sucesso por isso. E assim, os pacientes da terapia guiada por metas, olha quanto de volume que fazia, né? Em torno de 5 litros, 5,2 litros de volume eram feitos na terapia guiada por metas. Depois nós temos o trio de trials que resultou na publicação do Sepsis 3 pelo JAMA, que foi o Process, o Arise e o Promise, que comparava justamente no grupo controle o usual care, que foi chamado, ou seja, o beira-leito, o médico do lado do paciente, examinando, né, utilizando vários parâmetros de fluido responsividade, nós vamos falar de alguns mais adiante, com a terapia guiada por metas, e você vê que no grupo controle que já fez pouco menos de volume para esses pacientes, né, então talvez aí já dando uma indicação que o usual care seja a melhor coisa a se fazer no paciente séptico. Então, assim, volume, se eu devo fazer ou não, passo único, como eu costumo dizer, passo único na sepse, com relação a volume, faça volume. Ponto. Como eu falei antes, o paciente séptico ele é hipovolêmico. Ele tem a pré-carga diminuída. Então, passo único, faça volume. Quais os pacientes da sepse que vão ganhar volume? Todos os pacientes sépticos vão ganhar volume. Certo? É isso que a gente tem visto. Qual volume fazer? Qual solução fazer, né? Hoje eu não trago mais a discussão sobre coloide e cristalóide, porque fica bem claro que o cristalóide ele tem vantagem, mas a gente traz a discussão de qual cristalóide fazer. Todos esses trials compararam os cristalóides balanceados versus salina normal, né? O split trial, salt trial e smart trial. O split foi o único trial que foi feito com um cristalóide balanceado apenas que é o plasma light, tá? Todos os demais utilizaram os 3 cristalóides balanceados que são mais conhecidos, que é o plasma light, o ringer lactato e o normossol, tá? O ringer lactato que é mais da nossa prática diária, então o salt e o smart trial foi um trial bem grande, utilizou o ringer lactato também. Então todos os 3 foram a favor do cristalóide balanceado. Então assim, soro fisiológico funciona para 2 coisas, água com sal, para 2 coisas, como a gente gosta de brincar, né? Fazer macarrão é uma delas, e no paciente com hipertensão intracraniana, que aí a gente vai usar a solução salina, né? Mas para expansão volêmica na sepse, utilize sempre cristalóide balanceado. Então, ringer com lactato, que é o mais habitual da nossa prática, da nossa rotina, é o que eu uso também para expandir o paciente séptico. E fluido responsividade. Faz diferença eu fazer minha reposição volêmica guiado por fluido responsividade? Faz diferença? Essa meta-análise publicada na Critical Care mostra justamente isso, que
Seja qual for, você pode observar que eles utilizaram vários parâmetros de fluido responsividade. Volume sistólico final, volume sistólico do paciente por Vigileu, delta PP, variação da veia cava, delta PP e variação da veia e volume sistólico após manobra passiva de elevação dos membros. Então, tudo que se faz hoje para avaliar a fluido responsividade foi utilizado nesses vários trabalhos, e a resposta que a gente encontrou é que, por si só, fluido parâmetros, utilizar metas de fluido responsividade para guiar minha ressuscitação volêmica não faz diferença na mortalidade desses pacientes, né? Então, assim, claro que situações específicas, como ciência cardíaca aguda, paciente com insuficiência renal crônica, eu utilizar um parâmetro fidedigno de fluido responsividade vai me ajudar demais, principalmente porque são pacientes que eu não posso fazer tanto volume. E pacientes que perdem muito por terceiro espaço. Opa, perdão, fui para o último slide aqui, apertei End sem querer. Deu um spoiler aí do que vai aparecer, ó. Aqui vamos voltar. Então, situações específicas, né? Então, como é que eu costumo dizer? Que quem não tem cão caça até com rato. Então, você não deve utilizar nenhuma desculpa para não fazer volume para o seu paciente e não avaliar de forma adequada. É isso que a gente vai mostrar mais adiante. Certo? Então, se você tem um cão bem bacana, que é o ultrassom point of care, nós vamos falar de vários parâmetros do ultrassom point of care, então utilize. Utilize o que você tiver à sua disposição. Nesse vídeo que vocês estão vendo aí, aqui é um corte da veia cava inferior, átrio direito e veia cava inferior, você vê que ela colaba praticamente 100% aí. Eu tenho aqui um corte do modo M, com as medidas da veia cava. Então, ela medindo na expiração, paciente em ventilação espontânea, medindo na expiração 0,7, 0,8, ou seja, variando mais do que 50%, né? Então, esse paciente aqui, ele me ajuda porque eu tenho certeza que ele responde a volume, ponto. Então, quando ele se apresenta dessa maneira no ultrassom, é bom demais, né, como a gente costuma dizer. Agora, quando ele se apresenta dessa maneira, que não varia nada, quase nada, ele não ajuda, porque o paciente ele pode responder a volume, como pode não responder, certo? Lembrar que várias coisas influenciam na veia cava. Se o paciente está em ventilação mecânica, com pressão positiva intratorácica, vai influenciar, que vai aumentar o diâmetro da veia cava. Se o paciente é um pneumopata crônico, se eu já tenho pressão nas câmaras direitas, tudo isso vai interferir no diâmetro, na variabilidade da veia cava. Então, como eu costumo dizer, veia cava de forma isolada não serve para absolutamente nada. Ultrassom point of care. Você tem que avaliar em conjunto, principalmente câmara direita, câmara esquerda e com a clínica do paciente, certo? Aqui outro parâmetro que eu gosto bastante, que aqui um apical de 4 câmaras, né? E a gente coloca o Doppler aqui na via de saída do VE, um apical de 5 câmaras, perdão, e o parâmetro que a gente vai usar é o cálculo da VTI, né? A VTI é a integral de velocidade de saída, da via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, a velocidade com que esse fluxo está saindo. Eu consigo inferir aí, indiretamente, o volume sistólico final. Ou seja, o normal, o ponto de corte é 20, tá? Eu tenho aqui um VTI de 13. Então, o meu problema pode ser contratilidade ou pode ser volume, certo? Então, eu posso ter um parâmetro. Se eu avalio o ventrículo esquerdo, a contratilidade é boa e o VTI está baixo, faz volume para esse paciente, posso fazer um desafio hídrico, que a gente vai falar como é que faz, ou a manobra passiva de elevação dos membros e calculo novamente o VTI, imediatamente, né? Então é um parâmetro bom. Se o VTI está aqui, ó, como nessa outra fase, que não é desse vídeo, 23, aí dificilmente esse paciente vai ser responsivo a volume. Vejam bem, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser tolerante a volume, outra coisa é ser responsivo a volume. Tá? Tolerante a volume é saber se ele ainda aguenta mais, se o tanque está cheio, vamos dizer assim. E responsivo ao volume é saber se o paciente chocado, se eu fizer volume, ele vai responder. Certo? Essa pergunta é muito relevante, muito interno faz e a gente deve se fazer, principalmente a gente médico emergência gosta muito de ultrassons, poucos altera a mortalidade no choque. Né? Já foi estudado isso? Já. Trial grande, né, que foi o Shock AD Investigators, trial bem desenhado, com departamento feito na emergência, departamento de emergência
da América do Norte, da África do Sul, ou seja, país desenvolvido e subdesenvolvido, e ele comparou o usual care com ultrassom e sem ultrassom, e o que mostrou que realmente não altera a mortalidade desses pacientes, né? Além de não alterar a mortalidade, eu não alterei a quantidade média de volume que foi feito para esse paciente, né? Vale outra coisa que chama a atenção, 80% desses pacientes eram, causa do choque era causa clínica, tá? 159% sepse de origem desconhecida desses pacientes. Então, assim, estudo bem desenhado realmente, que mostrou que não faz diferença nem na quantidade de volume e nem na quantidade de inotrópico feito por esses pacientes, comparando o grupo controle com o grupo POX. Então, assim, não sei ultrassom, né? Então, não deve servir de desculpa também de não avaliar bem o paciente chocado e entender o que fazer para aquele paciente, certo? Delta PP, se você tiver pressão arterial invasiva, é muito bom para fazer também. Você não tem ultrassom, mas eu tenho uma PAI muito bacana. Uma das coisas do como eu faço com o Luciano na sexta-feira no teatro vai ser isso, de reposição volêmica em vários cenários diferentes, né? Então, numa UPA sem nada, no hospital de alta complexidade, na UTI de um hospital terciário que tem tudo, então a gente vai discutir bastante isso aí. Então, Delta PP é muito bacana após manobra passiva de elevação dos membros. Lembrar que o nosso tanque, vamos dizer assim, nosso reservatório de volume está no sistema venoso, 70% da nossa volemia está aprisionado no sistema venoso. Então, se eu faço a elevação passiva dos membros, é como se eu estivesse fazendo aí um bolus de 250 ml de sangue de solução de cristalóide para esse paciente, né? Então, é um desafio fluido bem bacana, certo? Lembrar que se eu não tenho nem PAI, nem ultrassom, nem eu posso lançar a mão da própria pressão não invasiva também do paciente, avaliar a frequência cardíaca, né? Lembrar que a pressão arterial diastólica guarda relação direta com a resistência vascular sistêmica. Então, se eu tenho uma pressão de pulso alargada, ou seja, uma pressão divergente, uma diferença maior que 40 milímetros de mercúrio, fala a favor que esse paciente tem problema de vasoplegia, tem uma resistência vascular sistêmica diminuída e meu principal problema está ali. Então, talvez eu precise otimizar a vasopressão do paciente enquanto eu trato a inflamação, né? Se eu já tenho uma pressão de pulso mais pinçada, eu penso num problema mais de débito cardíaco, problema aí talvez volume ou contratilidade mesmo, né? Lembrar que a frequência cardíaca, a resposta adrenérgica é a primeira resposta ao choque, primeira resposta orgânica ao choque, de compensação. Então, fique atento àquele paciente que está com a frequência cardíaca bem aumentada, bem aumentada. Muita gente se pergunta, Calil, quando eu devo fazer hidrocortisona no paciente com choque séptico, né? A gente olha, mire na frequência cardíaca. Se o paciente ele tá inflamadão, ainda está com a frequência cardíaca alta, dificilmente ele vai precisar de corticoide nesse momento. Lembrar que corticoide é para insuficiência adrenal. Aquele paciente que começou a ficar mais normocárdico, a frequência cardíaca está começando, não está melhorando com o vasopressor, esse é o momento de fazer corticoide para esse paciente, né? Saturação venosa de O2 ainda tem espaço bastante, tá? É uma coisa que eu uso bastante também. Principalmente quando ela é muito baixa, ajuda muito. Muito alta, ela não ajuda muito sobre o que eu devo fazer com o paciente chocado. Saturação venosa central, eu gosto de fazer a analogia do carro, que passa distribuindo dinheiro, sabe? Se você sai com o carro e vai distribuindo dinheiro para as pessoas, se você passa muito rápido, você vai distribuir pouco dinheiro se você passa muito rápido pelas ruas. Se você passa de forma mais lenta, você vai distribuir mais dinheiro. Então, se você tem um circuito a percorrer, se você passa rápido, você vai deixar pouco dinheiro no circuito. Você passa lento, você vai deixar mais dinheiro no circuito. Então, o raciocínio sobre a saturação venosa central é justamente esse, de classificar o choque em hiperdinâmico ou hipodinâmico, certo? Por isso, a saturação venosa tem que ser por um cateter central que esteja próximo ao átrio direito, que eu quero ver se a oxigenação, quanto de oxigênio foi extraído para a periferia com a passagem da hemoglobina, certo? Então ele deu uma volta e voltou. Se for extraído pouco, aqui a gente utiliza uma taxa de extração normal, média em torno de 30%. Então, se for extraído pouco,
é que ele está passando muito rápido, né? Está passando muito rápido. Se for extraído muito, é que ele está pensando devagar. Se eu tenho um choque hiperdinâmico, eu penso que o problema é a vasoplegia, a inflamação. Se eu tenho um choque hipodinâmico, eu penso aí que o problema seja a contratilidade ou a hemoglobina que está pouco. Vocês têm pouca hemoglobina, está extraindo muito daquela pouca hemoglobina que tem, ou até volume mesmo também, tá? Então ajuda muito. Fluid Challenge, desafio de volume, como é que faz? 500 ml em 1 hora não é desafio de volume, 500 ml em 30 minutos não é desafio de volume, 250 ml em 10 minutos é desafio de volume. Assim como a manobra passiva de elevação dos membros. Como eu falei para vocês, você joga 250 ml na corrente sanguínea aí. Ok? Vamos lá, fazer um pouquinho mais de volume faz mal? Faz e demais, né? A gente vê aqui que antigamente pensava que não, né? Que faz volume, deixa o paciente demasiado, que depois, quando compensar, ele vai tirando esse líquido. E a gente vê que a hipervolemia ela aumenta, guarda relação direta com o aumento da mortalidade desse paciente e com a queda do volume sistólico final pela curva de Frankenstein, ou seja, eu vou fazendo mais volume, eu vou perdendo também meu volume sistólico final. Então, fazer volume demais mata, tá? Inclusive, hoje já se discute também já secar esse paciente se ele tiver hipervolêmico, né? Hoje é uma das discussões, foi um assunto muito em voga no último Congresso Internacional de Terapia Intensiva. Vasopressor, quando começar, lembrar que a noradrenalina é que a gente não discute qual vasopressor começar, mas a gente já sabe que noradrenalina é o melhor vasopressor para utilizar de forma isolada, melhor que a epinefrina e que vasopressina. Lembrar que ela tem ação tanto nos vasos, tanto ação venosa quanto ação arterial, de contração, de vasoconstrição. Ela atua também na pré-carga e na contratilidade cardíaca direta, atuando nos receptores alfa e beta. Tá? Então, ela também ela é inotrópica positiva. Então, noradrenalina, vamos dizer assim, é o protótipo da droga perfeita para cá. Que foi comparado, né? Um grupo que começou a noradrenalina na primeira hora de choque, foi o Sensor Trial, versus o outro grupo placebo, ele recebia um placebo na primeira hora e depois os dois grupos recebiam noradrenalina. Opa, deixa eu voltar, noradrenalina. E o grupo que recebeu noradrenalina de forma precoce, ele sobreviveu mais, teve mortalidade menor. Então é comprovado, precocemente, o ideal é antes do choque estar instalado. Quando eu tenho um choque index maior que 1, maior que 1.2, antes da hipotensão estar instalada, perdão. Esse paciente ele se beneficia de uma noradrenalina precoce. O ideal é que você evite hipotensão, tá? Inotrópico faz sentido, durante muito tempo fez sentido fazer inotrópico. Hoje a gente sabe que ele não diminui tempo de internação em terapia intensiva, em unidade de terapia intensiva, aumentando mortalidade em 28 dias, às custas principalmente de aumentar FA de resposta ventricular aumentada, né? Todos os inotrópicos, mirinone, epinefrina, odobutamina, tá? Ontem mesmo peguei um paciente que tava com inotrópico, o choque era séptico, tava com inotrópico e tava bem mal perfundido, frequência cardíaca de 150, foi tirar o inotrópico, ele melhorou muito a perfusão. Então, lembrar que inotrópico feito de forma errada, vamos dizer assim, aumenta a mortalidade também, tá? Então, fiquem com a cabeça fresca disso aqui. Né? Antigamente, até após o estudo do Rivers, você fazia inotrópico com uma maior brevidade, baseada ali na saturação venosa central. Então, assim, seja mais cauteloso no uso do inotrópico. Tá? Você vai usar para quem? Para quem tem evidência clara de que eu esteja com o débito cardíaco diminuído em virtude de baixa contratilidade miocárdica. Né? Esse paciente é o paciente que vai ganhar inotrópico. Tá ok? Ganha quem precisa de fato. E agora, a principal dica da aula, né, de quem perdeu a ferramenta mais importante do manejo da sepse, que é justamente você, certo? Quanto mais na sepse, né, quanto mais você se aproxima de ter valor de meta, valor de valores a serem alcançados, sobre fluido responsividade, quanto mais você tende a se prender a parâmetros, mais a sepse mostra que
O usual care, você está do lado do paciente, lambendo o paciente, vamos dizer assim, é a coisa mais importante, é o que vai mais alterar mortalidade no departamento de emergência. Espero vocês sexta-feira, tá? Amanhã a gente tem mais 2 aulas sobre interpretação de gasometria, que está sensacional, e sobre intubação no paciente séptico, e sexta-feira a gente tem muita coisa bacana preparada para discutir com vocês.